Quais são os sinais da falta de maturidade? Se você quer saber mais sobre esse assunto, fica aqui nesse vídeo, já se inscreve no canal para ter mais assuntos como esse, porque eu tô aqui para ir junto com você nessa jornada de amadurecimento. Então, se você quer saber quais são os sinais que falam assim, nossa, isso aqui deixa claro que essa pessoa ainda precisa amadurecer, que ela ainda é uma pessoa muito imatura, precisa desenvolver para que ela possa se tornar um adulto funcional. Uma pessoa que cresce, que rompe, que avança na vida, porque isso é propósito de Deus para você. Primeiro ponto, você se ofende com facilidade. Gente, a gente teve uma série recentemente sobre ofensas, então volta lá e assiste, que eu sei que vai te ajudar demais, porque me ajudou muito. Tudo que eu aprendi nesses vídeos me ajudaram muito e eu espero que também te ajude. Veja bem, uma pessoa madura é uma pessoa que não se ofende com facilidade. Deixa eu te falar, quando a gente é uma pessoa ali, ainda que inteligente, a gente pode até se ofender, mas a gente pelo menos vai resolver. Quando a gente fala, putz, fulano ficou mal e tudo mais, mas ele veio e se resolveu comigo. Isso já mostra que ele já cresceu um pouco. Porque quando a pessoa não cresceu nada, a pessoa está totalmente matura, sabe o que ela faz? Ela pega, fica com raiva e faz bico. Faz bico, se exclui, se fecha, se bloqueia, não quer mais, também não quero mais conversar com a pessoa. Eu não quero mais falar com o fulano, ele me magoou. Isso só demonstra a falta de maturidade daquela pessoa. Porque toda hora ela tem algo para falar de alguém, algo para reclamar de alguém, algo para falar que fulano não presta. Ô, gente. Gente madura não tem esse tipo de posicionamento, não. Gente madura nem se ofende. Se você se ofender e resolver, até vai. Mas se você tá ofendido, você nem sequer tem um pingo de maturidade. Se você, todo mundo tem, você tem uma ressalva, porque eu não gosto do fulano, porque eu não sei o quê, porque eu não vou com a cara. Tá na hora de você amadurecer. Gente madura tem muito mais o que fazer da vida do que ficar se ofendendo toda hora, do que ficar se magoando toda hora, do que ficar chateadozinho porque fulano falou algo que ela não concordou. Gente madura é segura de si. Gente madura sabe quem é, sabe qual é a sua identidade, sabe qual é o seu propósito. Então aquilo que presta, guarda melhor. Aquilo que não presta, joga fora. É automático na mente de pessoas fortes. Pessoas fortes, quando você tenta ofender elas, elas riem e falam, beijos. É esse o nível que a gente precisa alcançar. Segundo ponto, reage antes de refletir. Se você é uma pessoa muito impulsiva, você fica com raiva, já dá logo na lata da pessoa. Aí tem gente que fala assim, não, mas é o meu temperamento. Mas é porque eu sou assim. Não, querido. É porque você não quer melhorar. Porque se você quisesse melhorar, você já tinha entendido que o teu temperamento é justamente a tua fragilidade e não a tua desculpa, a tua bengala para continuar sendo uma pessoa reativa, impulsiva, respondona e muitas das vezes mal educada. Então, se você quer ser uma pessoa madura, identifica as tuas fragilidades não para se desculpar e justificar que você é dessa forma, mas para você tomar o desafio de ser uma pessoa equilibrada, que fala educadamente com os outros, que reflete antes de responder. Não dá para sempre você ser uma pessoa reativa. Não dá para todas as vezes que alguém fizer algo contra você, você se desequilibrar. A gente vê que Jesus não era assim. Então, a maturidade cristã envolve a gente saber ter domínio das nossas emoções. Isso é fruto do Espírito. Se você não tem domínio, então você está cheio muito mais de você mesmo do que da palavra de Deus e do Espírito Santo. Terceiro ponto, foge de responsabilidades. Toda pessoa imatura foge de responsabilidade. Você fala, fulano, você vai ficar responsável por tal coisa. Ah, sabe o que é? Não vai dar, não vou conseguir. Aí a pessoa se esquiva, e a pessoa dá uma desculpinha, dá um jeitinho, porque ela não quer fazer. Porque ela não quer o desconforto da responsabilidade. O desconforto da responsabilidade é para pessoas maduras. Só pessoas maduras já estão acostumadas com o desconforto de fazer algo que não se quer fazer, mas que precisa. Gente matura vai fazer o quê? Ai, eu não quero. Ai, deixa eu ficar de boa, pô, me deixa em paz, tá tranquilo, tá suave. Sendo que, na verdade, Deus não tem isso para nós. Deus tem justamente o propósito de crescimento. É de Deus que você descanse, mas não é de Deus que você viva relaxado. Então, se você quer produzir, se você quer ser uma pessoa madura, comece a assumir responsabilidade. Comece a se colocar em situações de desconforto, em situações de desafios, porque é ali que está o teu crescimento. Pessoas maduras têm aliança com o crescimento e não com a zona de conforto. Combinado? Quarto ponto, precisa ser o centro. Já viu gente que precisa ser o centro das atenções, que precisa sempre de um estímulo, de um elogio, de aplausos? Essas pessoas são totalmente imaturas.
Quando a gente vê uma pessoa que não tem maturidade, a gente vê que essa pessoa ela está sempre querendo chamar atenção. Por quê? Porque aquela imaturidade dela está revelando aquelas ausências que ela teve na infância e que ela ainda não conseguiu processar interiormente. Como ela não consegue processar, ela acha que as pessoas ao redor dela, até hoje, têm a obrigação de fazer com que ela se sinta bem e se sinta amada. Sendo que, na verdade, ninguém tem. Quem tem que te fazer amado é Deus e Ele já te ama. A segunda pessoa é você mesma. Enquanto você não descobrir que Deus já te ama incondicionalmente, e enquanto você não se amar muito, a ponto de falar assim, cara, eu me respeito. Eu não preciso me colocar em situações até mesmo ridículas para chamar atenção. Se você sempre vê uma pessoa assim, essa pessoa tá sempre querendo chamar atenção, essa pessoa ela é imatura. Porque gente segura de si, gente madura não precisa de atenção. Ela já é segura em si mesma. Quinto ponto, não sabe lidar com frustrações. Gente, você já viu gente que não sabe lidar com frustração? Gente que se frustra, aí fica com raiva. Isso acontece muito em jogo. Deixa eu falar pra vocês, eu já tive esse problema. Gente, eu odeio perder. Na verdade, todo mundo odeia perder. Ninguém aqui gosta de passar por situações, digamos assim, humilhantes, né? Então você vai jogar um jogo e você perde. Já vê aquelas pessoas que perdem? Eu também não quero mais jogar, vocês estão roubando. Cara... Gente, eu já fui esse tipo de pessoa. Confessando aqui meu pecado pra vocês. Eu já fui esse tipo de pessoa. Meu marido brigava muito comigo. Falava, cara, se equilibra, velho. Entendeu? Se equilibra, porque você precisa aprender a administrar situações em que você perde, que não vai estar tudo bem. Aí eu comecei a mapear. Eu peguei e falei assim, nossa, realmente, é uma fragilidade minha, eu preciso dominar isso, porque é feio. É feio você chegar numa situação... Isso é uma situação até que pequena, assim, né, de jogo. Existem outras situações, às vezes, de você apresentar um trabalho e, às vezes, as coisas não saírem muito bem. Você tá em grupo e as coisas fugirem do seu controle, aí você se frustra com aquilo. Então, existem várias situações que vão te expor a uma frustração. A questão é, quem é você nessa situação? Se você é a pessoa que reage mal, que grita, que xinga, que culpa as pessoas, que, né, se desequilibra totalmente, então você precisa amadurecer. Você precisa amadurecer para entender que às vezes as coisas não vão sair do jeito que você quer, que às vezes você vai programar, vai ter toda aquela linha de perfeição na sua cabeça, mas não vai sair dessa forma, que às vezes você vai criar determinadas expectativas e não vai sair como você esperou, e tá tudo bem. Quando você entende que tá tudo bem, que você se esforçou, fez seu melhor e não deu, você começa a respirar, colocar suas emoções no lugar delas, porque se você for guiado por elas, elas vão te escravizar. E eu tenho certeza que você não quer ser um escravo, não é mesmo? Se você não quer ser um escravo das suas emoções, comece a dominá-las, comece a mapear as suas zonas de perigo. Onde você mais se desestabiliza? Onde você pega e começa a chorar no meio do nada? As pessoas começaram a rir de mim, zombar de mim, aí eu me desequilibrei e comecei a chorar. Aí as pessoas riem mais. As pessoas ficam rindo mais ainda de você, porque você se põe no papel de criança. Que é o ponto aqui, né? Uma pessoa imatura é uma pessoa que, na verdade, quando ele deixa a criança vir pra fora. Você precisa tratar a criança para que o adulto se sobressaia. Se você não tratar a sua criança interior, ela vai vir pra fora fazer chilique, fazer birra, chorar, se esconder, fazer bico, gritar com todo mundo. E desse jeito você não vai pra frente, certo? Orgulho e resistência à correção. Tem gente que é muito orgulhosa, então quando recebe uma crítica, ela fica o quê? De bico. Não concordo. E você é quem para falar alguma coisa? Ela já rebate, porque ela não suporta a ideia de estar errada. Então ela tem que evidenciar que o outro que tá. Ela não suporta a ideia de que ela sim pode ter cometido algum erro. Então ela quer fazer o quê? Transferir para o outro. Porque aí ela tem automaticamente uma sensação de alívio, mas deixa eu te contar, essa sensação é falsa. Você está se iludindo, você está perdendo a baita de uma oportunidade de você melhorar. Porque se alguém traz uma crítica, e aí você automaticamente fala bem assim, e você? No seu cérebro, você acabou de ensinar para ele que aquilo ali não é importante. Então, se aquilo ali não é importante, você não vai tirar para si o teu aprendizado e o que você pode melhorar. Você vai jogar a responsabilidade para o outro e vai se colocar numa condição de vítima. É ali que você perde a oportunidade de crescer. Entendeu? Relacionamentos frágeis. Quando você tem relacionamentos que são muito frágeis, quando você vive ali pisando em ovos, as pessoas têm que pisar em ovos para falar com você, as pessoas têm que pensar 500 milhões de vezes para falar sem te magoar, as pessoas não conseguem ser sinceras com você, porque tudo você fragiliza. Isso demonstra também a tua imaturidade. Quanto mais à vontade as pessoas podem ser para falar com você,
mas elas sabem que você é maduro, que você aguenta uma crítica, que você aguenta uma correção, que você está disposto a melhorar, a crescer. Tá vendo? É só benefício. Quando você é uma pessoa madura, é benefício. As pessoas te veem forte. Quando você é imatura, as pessoas te veem fraca. 8. Fala muito e pensa pouco. Gente, é próprio do sábio o calar. A Bíblia fala sobre isso. Então, pessoas que não têm sabedoria, elas falam demais. Aí elas começam a se comprometer, a falar coisa que não era para falar, a colocar as pessoas em situações de desconforto. Por quê? Porque você expôs algo que alguém pensou, algo que você pensou, expôs uma fragilidade sua que alguém, às vezes mal intencionado, pode usar contra você. Então, comece a ser uma pessoa mais calada. Não é uma pessoa que mata a identidade dela, às vezes você é uma pessoa extrovertida, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre você selecionar o que você vai falar, os momentos em que você vai falar e com quem você vai falar. E isso é maturidade, porque você aprendeu que falar demais é ruim, que falar demais te compromete, que falar demais te coloca em saia justa. Quando você vive essas situações de desconforto, de se sentir prejudicada, porque você falou demais, é quando você começa a falar, eu tenho que falar menos. Isso aconteceu comigo. Eu sempre falei demais. E aí pessoas próximas a mim que realmente se importavam comigo começaram a falar, olha, Maria Laura, você precisa falar menos. Você precisa guardar o seu coração. Você precisa guardar a sua opinião, porque nem sempre ela foi pedida, entendeu? Então eu comecei a me condicionar a isso. Eu comecei a falar, putz, eu não vou falar porque ninguém pediu minha opinião. Eu pensei tal coisa, mas o que eu vou falar não vai ajudar aquela pessoa a se sentir melhor, então eu vou guardar pra mim. E aí eu comecei a pensar, gente, o segredo é pensar antes de falar. Se você começar a pensar quais vão ser os efeitos da minha frase, da minha palavra, não vai dar bom. Então eu não falo. Quando você desenvolve isso, você se compromete muito menos, as pessoas te respeitam muito mais, porque, gente, como até a própria palavra de Deus diz, o calado se passa por sábio. Então, às vezes, você vê uma pessoa que fala pouco, aí você pensa, fulano é top, fulano é culto. Às vezes nem é, sabe nada. Mas ele optou ficar calado. E aí ele ganha com isso, diferente da pessoa que fica ali tagarelando toda hora. Combinado? Esses são os maiores sinais, obviamente temos outros, mas esses são os maiores sinais de uma imaturidade de uma pessoa, das evidências que deixam cada vez mais claros que ela precisa amadurecer. Eu acredito que você deva ter se identificado com um ponto ou com o outro. Nossa, me identifiquei com todos, então Deus seja contigo, entendeu? Vai nessa jornada de amadurecimento que vai dar certo. O importante é reconhecer, porque aí só reconhecendo você consegue melhorar. Tá? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever e de compartilhar com um amigo que pode crescer muito através desse conteúdo. Te espero no próximo vídeo.